Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, sua bênção, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo aqui na TV Brasil em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E antes de começar o programa, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece nos nossos bastidores. Para isso, basta você fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos e os programas que já foram ao ar aqui pela TV Brasil. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E não esquece que o Palavras de Vida também está no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo que acontece na produção, nos bastidores e na Igreja Católica do Rio de Janeiro. E agora, a gente vai direto lá para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Bom dia e bem-vindos. Catequesi sulla passione di evangelizzare. Hoje ripartiamo dalle No nosso itinerário de catequese sobre a paixão de evangelizar, hoje recomecemos pelas palavras de Jesus, que ouvimos, e depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, diz o ressuscitado, não para doutrinar, nem fazer prosélitos, mas para fazer discípulos, ou seja, para oferecer a cada um a possibilidade de entrar em contato com Jesus e de o conhecer e de o amar. E de batizando. Batizar significa imergir. E, portanto, antes de indicar uma ação litúrgica, exprime um ato vital. Mergulhar a própria vida no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Experimentar todos os dias a alegria da presença de Deus que está próximo de nós como Pai, como irmão, como Espírito que age em nós, no nosso próprio Espírito. Batizar-se na Trindade. Quando Jesus diz aos seus discípulos e também a nós, ide, não comunica apenas uma palavra, não. Comunica ao mesmo tempo o Espírito Santo, pois só graças a Ele, ao Espírito, podemos receber a missão de Cristo e cumpri-la. Com efeito, os apóstolos permanecem fechados no cenáculo, com medo, até chegar o dia de Pentecostes e descer o Espírito Santo sobre eles. Naquele momento, o temor vai embora, e naquele momento, aqueles pescadores, na sua maioria iletrados, mudarão o mundo. Mas não sabem falar. Mas a palavra do Espírito, a força do Espírito, que os leva avante para mudar o mundo. Portanto, o anúncio do Evangelho só se realiza na força do Espírito, que precede os missionários e prepara o coração. Ele é o motor da evangelização. Descobrimos-lo nos Atos dos Apóstolos, onde em cada página vemos que o protagonista do anúncio não é Pedro, Paulo, Estevão, Filipe, mas o Espírito Santo. Ainda nos Atos, narra-se um momento nevrálgico dos primórdios da Igreja, que também nos pode dizer muito. Nessa época, como hoje, com as consolações, não faltavam tribulações, momentos bons, mas também ruins. As alegrias eram acompanhadas por preocupações, as duas. Uma em particular, como se comportar com os pagãos que chegavam à fé, com quantos não pertenciam ao povo hebreu, por exemplo. Eram ou não obrigados a observar as prescrições da lei mosaica. Não se tratava de uma questão de pouca importância para eles. Assim, formasse dois grupos, entre aqueles que consideravam a observância da lei indispensável e os que não a consideravam. Para discernir, os apóstolos reúnem-se no que se chama o Concílio de Jerusalém, o primeiro da história.
Como resolver o dilema? Ter-se-ia podido procurar um bom compromisso entre tradição e inovação. Algumas normas observam-se, outras deixam-se de lado. Contudo, os apóstolos não seguem essa sabedoria humana de ter um equilíbrio diplomático. Não. Mas adaptam-se à obra do Espírito que os tinha antecipado, descendo sobre os pagãos como sobre eles. Portanto, eliminando quase todas as obrigações ligadas à lei, comunicam as decisões finais tomadas. E escrevem assim: pelo Espírito Santo e por nós. Eu cito isso. O Espírito Santo conosco. Assim agem os apóstolos sempre. Juntos, sem se dividir, não obstante as diferentes sensibilidades e opiniões, põe-se à escuta do Espírito. Ele ensina algo válido até hoje. Cada tradição religiosa é útil se facilitar o encontro com Jesus. Cada tradição religiosa é útil se facilitar o encontro com Jesus. Poderíamos dizer que a decisão histórica do primeiro concílio, do qual também nós nos beneficiamos, foi movida por um princípio, o princípio do anúncio. Tudo na igreja deve conformar-se com as exigências do anúncio do Evangelho, não com as opiniões dos conservadores ou dos progressistas, mas com o fato de que Jesus alcance a vida das pessoas. Por conseguinte, cada escolha, uso, estrutura e tradição devem ser avaliados na medida em que favorecem o anúncio de Cristo. E quando se encontram divisões na igreja, por exemplo, divisões ideológicas, esses são conservadores e eu sou progressista. Mas onde está o Espírito Santo? Estejam atentos que o Evangelho não é uma ideia. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho é um anúncio que toca o coração e faz mudar o coração. Mas se você refugia numa ideia, numa ideologia, seja de direita, esquerda, seja de centro, você está fazendo do Evangelho um partido político, uma ideologia, um clube de pessoas. O Evangelho sempre nos dá essa liberdade do Espírito que age em você e que leva para frente. E quanto precisamos hoje tomar a liberdade do Evangelho e deixar-se levar avante pelo Espírito. Assim, o Espírito lança a luz sobre o caminho da igreja. Com efeito, ele não é apenas a luz do coração, é a luz que orienta a igreja, esclarece, ajuda a distinguir, a discernir. Por isso é necessário invocá-lo frequentemente. Façamo-lo também hoje, no início da Quaresma. Pois, como igreja, podemos ter tempos e espaços bem definidos, comunidades, institutos e movimentos bem organizados. Mas sem o Espírito, tudo permanece sem alma. Organização não basta. É o Espírito que dá vida à igreja. A igreja, se não rezar a Ele e não o invocar, fecha-se em si mesma, em debates estéreis e extenuantes, em polarizações desgastantes, enquanto a chama da missão se extingue. É muito triste ver a igreja como se fosse um parlamento somente. A igreja é outra coisa. A igreja é a comunidade de homens e mulheres que creem no anúncio de Jesus Cristo, mas movidos pelo Espírito Santo, não pelas suas próprias razões. Sim, se usa a razão, mas é o Espírito que ilumina. O Espírito faz-nos sair, impele-nos a anunciar a fé para nos confirmar na fé. E ir em missão para reencontrarmos quem somos. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Rezamos frequentemente o Espírito. Oremos com frequência o Espírito, invoquemo-lo, peçamos-lhe todos os dias que acenda em nós a sua luz. Façamo-lo antes de cada encontro para nos tornarmos apóstolos de Jesus com as pessoas que encontramos.
Caros irmãos e irmãs, como igreja comecemos e recomecemos do Espírito Santo. Sem dúvida é importante que nas nossas programações pastorais comecemos a partir das sondagens sociológicas, das análises, na lista de dificuldades, do elenco de expectativas e queixas. Isso se deve fazer. Tocar a realidade. No entanto, é muito mais importante começar a partir das experiências do Espírito. Esse é o verdadeiro início. Portanto, é necessário procurá-las, enumerá-las, estudá-las, interpretá-las. Trata-se de um princípio fundamental que na vida espiritual é chamado primado da consolação sobre a desolação. Primeiro há o Espírito que consola, reanima, ilumina, se move. Depois haverá também a desolação, o sofrimento, a escuridão. Mas o princípio para se regular na obscuridade é a luz do Espírito. Esse é o princípio para se regular naquilo que a gente não entende, nas escuridões. É importante isso. Procuremos interrogar-nos. Se nos abrimos a esta luz, se lhe damos espaço, invoca o Espírito Santo. Cada um responde no coração. Quantos de nós rezam o Espírito? Eu rezo a Nossa Senhora, aos santos, a Jesus, mas às vezes também Pai Nosso, ao Pai. E o Espírito? Você não reza o Espírito? Aquilo que faz mover o coração, que leva você avante, que te dá consolação, que dá a vontade de evangelizar? Deixo essa pergunta. Então, invoco o Espírito Santo, deixo-me orientar por Ele, que me convida a não me fechar, mas a levar Jesus e dar testemunho do primado da consolação de Deus sobre a desolação do mundo? Que Nossa Senhora, que entendeu muito bem isso, nos faça entender isso. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. O tema hoje é Quaresma e a mensagem do Papa, que fala de sinodalidade. E o que nos pede Francisco para este ano de 2023? Quem nos responde é o salesiano, o padre Pedro André. Muito bem, então o Papa Francisco este ano nos fala a partir do contexto bíblico da transfiguração. Nos convida a subir a alta montanha para nos encontrarmos com Cristo e vê-lo transfigurado. E o Papa também nos dá duas tarefas. A primeira é escutar a palavra de Deus na missa, na oração pessoal e através dos irmãos, principalmente os pobres, e também entre os irmãos e irmãs dentro do contexto eclesial, contexto sinodal. E o segundo é viver a nossa vida de fé na concreteza da vida de fé e fugindo das coisas mágicas, da espera de milagres e de sinais que não nos deixam viver a vida de fé como deve ser vivida, própria enraizada em Cristo. E agora sim, então, vamos ver algumas imagens da celebração desta quarta-feira de cinzas. A Quaresima è un tempo di verità per far cadere le maschere che indossiamo ogni giorno per apparire perfetti agli occhi del mondo. La Quaresima è per lottare, come ci ha detto Gesù nel Vangelo, contro le falsità, l'ipocrisia. Non le falsità e l'ipocrisia degli altri, no, le nostre. Guardarle in faccia e lottare. Fate questo in memoria di me. E la benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado, Bianca, e na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma. Bom, e no próximo bloco você confere as últimas notícias da Igreja do Brasil, diretamente de Brasília. É o boletim Igreja no Brasil, com o repórter Bruno Feitosa. A gente volta já já, não sai daí.